Mais 4,9% de aromáticos. Aí o Ganja em casa, a mocidade aí, ó. Chama na bola. Amanhã tem missão lá no presídio. Quando Deus manda o anjo, amanhã pra mim o bicho pega. Meu Deus. Quiseram trazer virtude pra acompanhar nós amanhã. Os cooperadores jovens, mocidade. É isso aí, galera. Certeza que poucos humanos vivenciou tantas experiências do mundo espiritual, porque eu já falei nesse canal, existe duas versões de nós aqui na Terra, das quais somos separados, reconhecidos e adotados pela fé. Então somos dois tipos. E é necessário dois tipos, porque é necessário que haja dois tipos. Para o equilíbrio, né? O mundo espiritual, ele é feito do equilíbrio. Nós precisamos ter equilíbrio. O mundo espiritual precisa ter equilíbrio. O mundo material precisa ter equilíbrio. Porque sem equilíbrio existe descompasso e existe rupturas. O que eu quero dizer com isso? Que quando nós
não estamos em equilíbrio, tende a alguma coisa a nos puxar sempre para o lado errado, né? Sempre para o lado errado. O desequilíbrio, um código aí, ó, o desequilíbrio sempre te levará a diferença para o lado pior. Quando há desequilíbrio, vamos falar, a natureza, o planeta está com as suas forças em desequilíbrio. Desequilíbrio, o que está acontecendo? Furacões, tempestade, guerra. O desequilíbrio sempre levará nós para o pior de tudo. E na vida material é assim, na vida espiritual também é assim. Quando falta o equilíbrio no ser humano, você lembra algumas pessoas que falam assim: ah, você é um desequilibrado. Você é uma pessoa desequilibrada. É porque está anotando ali uma falha, um ponto ruim na pessoa, né? Anotando um defeito na pessoa. Então o desequilíbrio sempre tende a levar nós para o outro lado mal, para o outro lado ruim da nossa vida, da nossa jornada. E você sempre vai estar utilizando o mundo espiritual para o contrapeso. O que eu quero dizer? Quando nós estamos desequilibrados, quando nós sentimos que alguma coisa está de ruim na nossa vida, nós vamos buscar na fé o equilíbrio, para que as coisas se ajustem, se assentam e entrem no seu verdadeiro lugar. E é assim. Então o homem, a sua vida, a sua existência, ela também tem que andar em equilíbrio. E muitas das vezes esse equilíbrio, quando nós estamos tendendo sempre para o desequilíbrio, em algum momento nessa vida, Deus vai aparecer, porque é na tua busca para o equilíbrio é que vai aparecer Deus nessa história, nesse contexto. Agora vamos falar de duas pessoas, dois tipos de pessoas. Pessoas comuns, daquele que nasceu e viveu sua vida e de repente sua vida entra em desarmonia, em descontrole, em desequilíbrio, e de repente aparece Deus, porque quando existe o desequilíbrio, a criação está em jogo, porque o papel do mal é desequilibrar. O papel do mal é mostrar sempre o lado oposto da balança. Na própria palavra de Deus diz que tudo será colocado na balança. Então essa balança, eu acredito que ela está na nossa vida desde o nosso nascimento. Desde o nosso nascimento até a nossa morte. A balança e tem outra forma também que nós somos medidos. Você vai sempre ouvir na palavra: o Senhor nos nivela. Então nós temos que estar no peso espiritual, em equilíbrio. Nós temos que estar equilibrado em altura e comprimento. E olha que legal, da palavra de Deus diz assim, que o diabo era aferidor, era o limitador no céu. A função do diabo, de Satanás no céu, era limitador e aferidor das medidas. A medida, o peso é uma medida, o peso é uma medida. Comprimento é uma medida, comprimento é uma medida. Deus está trazendo coisas interessantes aqui, ó. Então o diabo, como aferidor de todas as coisas, caiu para essa terra, falhou, né? O peso dele lá em cima quis estender para o lado errado. Quis estender para o lado errado e queria ser maior que o próprio Deus. E o final de tudo isso aí, que a balança lá do céu, Deus, teve que nivelar a coisa. Olha, trouxe o diabo para baixo, ele no céu ele era acima de tudo. Depois de Deus era o diabo. E assim caiu para essa terra. E ele continua. E Deus também não mudou o modus operandi de cuidar do homem nessa terra. Ele tem aferição, controle dos nossos
peso espiritual é tamanho espiritual. E o diabo está aí para ferir. Lá no céu ele era feridor, aqui ele afere. Mas ele sabe que o peso justo da balança muito lhe preocupa. Por quê? Porque ele não pode mais ter aferimento da parte de Deus. Ele perdeu todo o direito. E aí, tomado de uma força maligna, porque o teu peso agora é o peso ruim, ele quer fazer com que todos tenham o mesmo peso, que todos sejam feridos negativamente, que todos possam ser igual a ele, para que tenham o mesmo destino que ele. Eu acredito que o diabo está aqui nessa terra e ele tá aqui com um projeto. O diabo tem um projeto. Deixa eu te falar aqui, nasceu agora aqui esse pensamento. Então o diabo tem um projeto e nós vamos entrar lá no meu trabalho para tentar explicar para vocês esse meu entendimento. E eu vou dizer para vocês, não quer ser que o meu entendimento é correto, que é o verdadeiro, tá? Cada um analise a si mesmo, a sua consciência. Eu vou falar do que eu entendo. Eu não vou falar do que eu acho, porque quando a gente acha uma coisa, é porque a gente tem dúvida ainda. Quando a gente tem dúvida de uma coisa, vai falar, eu acho que é assim, né? Pois é, eu não acho. Eu entendo que é assim. Quando a gente fala eu entendo, é porque o entendimento foi formado com bases nos princípios do que estamos vivendo, do que somos, do que realizamos e do que temos percepções da verdade. Então eu vou falar do que eu estou vivendo, tá bom? Então vamos entrar agora. Não acabei de afirmar ainda as dois tipos de pessoas que eu sempre falo aqui no canal. Dois tipos, porque no meu entendimento existe o chamado e o escolhido na terra por Deus. Todos passam pela balança. Diz que a cobrança vem tanto para o justo, tanto para o ímpio, tanto para o bom, tanto para o mal, tanto para com o excelente, tanto para com o santificado, tanto quanto para o fraco na fé. Então vamos lá, dois momentos da vida em que Deus aparece na vida de um ser humano para definir a sua vida. Eu falo isso porque eu tenho uma existência um tanto quanto que complicada, que ela me traz problemas, que eu imagino que Paulo, quando ele falou assim, eu tenho um espinho na carne, e aquilo ele convivia com aquele espinho na carne, era uma coisa que só cabia ao aferidor fazer com que aquilo acontecesse. A retirada daquele espinho que estava na carne dele, ou a possibilidade de fazer com que Paulo, somente a fé bastasse, né? Quando ele fala assim, a tua fé te basta, né? A minha graça te basta. Aí nós temos duas situações em que podemos dizer que essa visão em que nós temos no mundo pessoas que vêm nessa terra para ser um escolhido de Deus, e vêm nessa terra outras pessoas para ser chamado. Então eu vou descer lá na profundeza do entendimento, que você não vai ver coisas a respeito disso na Bíblia, porque no mundo espiritual algumas coisas ficaram aí para nós pudéssemos observar
nem ter dificuldade para entender e conhecer. Mas tem coisas nessa vida espiritual que são mistérios, que são as vivências que vão fazer com que a gente possa entender e saber por que passamos algumas coisas. Então vamos lá. Então eu vou começar lá atrás. Nascimento de Jesus. Nascimento de Jesus. Maria foi escolhida para que recebesse o Filho de Deus, para que Jesus se tornasse homem, precisou escolher. E Maria viveu em torno disso. E a primeira coisa que Maria encontrou na vida foi o sofrimento. Porque pensa uma moça que era santificada, né? Nós temos assim, por entendimento que Maria, por ser escolhida de Deus, ela desde criancinha, talvez já passou por sofrimento, por luta, por tantas coisas. E ainda o pior estava por vir. Quando foi lhe anunciado pelo anjo Gabriel que ela foi agraciada, escolheu para receber o Filho de Deus, para aquele momento ali, Maria, já por ser escolhida, não tem o problema de isso aí vai me trazer problema, porque eu sou uma moça virgem, eu tenho noivo, como é que meu noivo vai saber que eu estou grávida, gerando? Então ela não pensava nisso, porque o escolhido, ele está preparado para missões aqui na Terra, que vai contra a física, a matemática, a teologia, a política, a educação, ao que é certo e ao que é errado. As coisas de Deus, elas não se subjugam, ela não é subjugada pelo que é certo e pelo que é errado, não. As coisas de Deus vai contra esses princípios. Por quê? Porque as coisas de Deus, elas são revolucionárias. Elas são aquela que aferem as medidas. Então nós percebemos que Maria, imagina o sofrimento dessa moça, crescer na barriga ali. Imagine quando os outros passavam perto dela, né? Naquele tempo o homem não podia, a mulher não podia deitar com o marido, se fosse casada. E ela era solteira, de repente aparece grávida. Imagine tanta coisa. Mas o escolhido sabe, porque sabe que o que está passando lhe foi revelado. Agora vamos lá. Agora vamos passar por José. José, no seu tempo, como esposo, ele começou a ver que aquela situação, ele precisava somente de uma coisa. Não era confiar em Deus. Deus precisou da confiança dele em Maria para receber o seu filho. Mas não deu para José essa confiança. Primeiro, ele deixou que ele acreditasse na Maria. E ele não acreditou naquilo. Por quê? Porque ele não era escolhido. José, apareceu Deus na vida dele depois que ele se revoltou com aquele processo. E precisou Deus mandar o anjo e falar: "Mãe, José, não temas, porque o que Maria carrega é do céu." Então precisou Deus intermediar essa situação para que o seu plano pudesse continuar. Primeiramente devemos entender que Deus, o que Ele começa, Ele termina. O que Ele faz tem começo, meio e fim. E assim, Deus alertou José que o que acontecia com Maria era da parte dele. Mas José só teve
Maria não foi perguntar. Quando o anjo apareceu para Maria, Maria não foi perguntar para o sacerdote se aquilo era certo, se ela poderia engravidar, o que aconteceria. Não foi perguntar se ela estava possuída por algum espírito enganador. Ela não foi, por quê? Porque ela, por ser escolhida, não é lhe dado o direito da dúvida do processo que ela passa. E aquele processo que Maria estava passando, ela só suportaria, ela só aceitaria não, ela só aguentaria essa situação se ela fosse uma escolhida de Deus. Senão, não teria como. Deus não vai colocar uma planta, uma árvore, sem conhecer a terra. Deus não vai plantar alguma coisa se não conhecer o coração da pessoa. E como Deus conhece o coração? É escolhendo ele desde cedo, preparando-lhe os caminhos, para que um dia aquele processo, Deus, quando ele toma um projeto na nossa vida, você está pensando que ele está pensando hoje? Você está pensando que o teu sofrimento que você está passando hoje, você está pensando que Deus está pensando uma solução para esse problema? Não. Deus não está pensando. Quando você entra num problema, quem vai resolver essa situação é você. Deus está trabalhando o projeto final da tua vida. Não adianta você sofrer hoje e lamentar e tal, porque tudo está preparado para um fim. O próprio planeta já está preparado para um fim. O próprio homem já está preparado para um fim. E é tão interessante porque nós não entendemos. Mas Deus sabe o tempo de todas as coisas, porque Ele criou. Você cria um filho na tua vida, então você sabe o que ele está passando e o que ele vai ser, de que forma ele vai ser, dado aquilo que você vencer. Então Deus, na sua infinita bondade, veio a esse planeta, colocou todas as coisas aí, mas já sabe que isso aqui vai ter um fim. E principalmente quando ele lançou o diabo na terra, junto com os seus anjos caídos, ele sabia o final da humanidade. Aí vamos lá, o escolhido, vou lavando louco, ó. O escolhido por Deus. Eu sempre vou falar do escolhido para que vocês entendam a minha jornada. Eu recebo muitas mensagens aí no meu canal de pessoas que falam: nossa, tem tanta coisa que eu não entendia, e ouvindo as tuas obras eu comecei a entender. Tem tantos mistérios que eu não entendia e hoje eu começo a entender. Hoje eu começo a ter certeza de algumas coisas que eu tinha dúvida. Então esse canal ele tem uma função a mostrar, na verdade, é o porquê de que algumas pessoas sofrem, e no olhar do escolhido e o chamado, quais são essas duas pessoas, para que você identifique na minha vida. Eu já sei, agora você vai identificar na tua. Você é um chamado ou escolhido, você é um chamado ou escolhido. E lembrando que o peso dos dois, pela balança, são o mesmo. São o mesmo. O peso dos dois. Deus ama o que é chamado e Deus ama o escolhido. Agora você vai entender, pelo que você está passando, se você é chamado ou se você é escolhido. Vou te passar a minha vida como ela é. E vou passar a vida de um chamado como ele é. Eu não vou, às vezes dentro de casa até eu tenho que ter cuidado com esse assunto, porque mesmo dentro de casa há quem não entenda, há quem acha que não é assim, então tem que tomar cuidado.
a minha vida do que eu sou, do que eu tô fazendo agora, do que eu sou como criança, como adulto, e vocês vão tomar conhecimento. Vamos lá, eu nasci num lar bastante complicado. Eu vou dizer que eu não tive pai, porque eu como criança eu não vi meu pai, via meu pai 1, 2, 3 vezes. E quando ele aparecia em casa, era para brigar, bater na minha mãe, bater em mim. E eu, eu tinha uma irmã que era mais velha e depois mais 3 mais novos depois de mim. Minha mãe trabalhava para ajudar a nos sustentar. Meu pai não comparecia em casa e muitas das vezes minha mãe trabalhava. Minha mãe trabalhava na feira, minha mãe sofreu muito. Eu devo muita coisa para minha mãe, apesar de que a nossa existência junto foi muito pouco tempo. Eu vivi, hoje eu posso falar, muito pouco com a minha mãe. Então, os laços afetivos como criança, eu tive. Minha mãe foi muito boa para mim, acho que até os meus 10 anos. Até os meus 10 anos. Não tenho nada a reclamar da minha mãe. Uma excelente mulher. Mas com 11 anos, minha mãe trabalhando, eu já menino. Com 11 anos não, com 7 anos. Minha mãe trabalhava, eu tinha 7 anos, minha mãe trabalhava. E nós ficávamos em casa, sozinhos, 3 crianças dentro de casa. E ficávamos sozinhos, enquanto ela trabalhava. E enquanto ela trabalhava, nós ali sofrendo, como criança, não tinha uma vida boa. Não faltava, eu acho, comida mesmo. Falaram assim que eu passei fome, eu posso até estar mentindo. Eu lembro de uma vez que eu tive vontade de comer pão e não tinha, né? Mas falar que eu passei fome, tinha vontade. Às vezes o pão era contadinho, né? Era um pãozinho para dividir com 2. Muitas das vezes eu me lembro, essa parte muito clara na minha vida, é que eu juntava as migalhas que sobrava dos pão. Eu passava manteiga, juntava na mesa aquelas migalhas e passava manteiga em cima das migalhas. Vontade de comer outro pão e não tinha. Vontade de comer mais um pedaço de pão e não tinha. Eu lembro disso. Então foi uma existência limitada, faltando muita coisa. E nessa existência limitada, a gente convivia. Não tinha Deus na minha família. Minha mãe era a católica. Católica não participante, né? Ia na igreja de vez em quando. Mas eu percebi que a existência de Deus na minha vida não existia. Mas tinha minha avó que passava em casa, que era uma serva de Deus, muito temente a Deus, muito evangelista de primeira. E ela passava em casa, eu me lembro quando criancinha, ela me pegava no colo e me levava para a igreja, sentava nos bancos. Então eu vivenciei a parte espiritual único dentro de casa. Era o único que vovó passava, levava para a igreja. Eu não sei porquê, mas minha avó era uma mulher muito iluminada. E ela falava sempre para mim, Humberto, meu filho, você vai ser um dia... Você vai ser muito usado de Deus. Eu vi essas conversas dela, mas eu como criança não entendia. Ela se prepara para que você seja um menino de Deus, porque Deus já mostrou para mim, ela falava, Deus mostrou para mim que você é escolhido de Deus. Minha avó falava, tem coisas que o escolhido, ele carrega desde a sua infância, ele não esquece. Por quê? É para firmar aquelas palavras na vida dele. Então eu tenho acontecimento comigo na minha vida com 4 anos de idade. Você lembra alguma coisa quando você tinha 4 anos de idade? Eu lembro de coisas do mundo espiritual com 4 anos de idade. Eu lembro umas coisas, um acontecimento, eu vou bem mais além. Bem mais além. Quando eu acho que eu não tinha 4 anos de idade ainda. Quando eu mal sabia falar, eu tive uma experiência espiritual. Nunca contei isso pra ninguém. Talvez, eu acho que nem em casa. Devo ter contado. Eu vi as coisas do mundo espiritual. Eu tinha muita coisa que acontecia comigo, que eram espíritos que apareciam na noite.
fantasmas, né, que eu pensava que era, que me trazia muito temor. Mas Deus também sempre preparou um anjo do meu lado, desde pequeno. Quer seja no vizinho, porque Deus nunca vai deixar um escolhido sem a proteção divina. Porque o diabo, ele está atrás. Tem um peso na palavra que fala assim, que Satanás, ele veio para enganar e destruir. E se possível for, até os escolhidos. Então não é de mim essa divisão. Dentro da palavra de Deus já deixou bem claro que se Deus falou, olha, ele veio para enganar todos. E se possível for, ele vai enganar até os escolhidos. Se quando ele fala assim, não dá para entender que são dois tipos de pessoas? Então tá, então tem o chamado e tem o escolhido. E assim eu cresci. E a minha avózinha, que era já do mundo espiritual, já caminhava nessa graça, uma mulher cheia de obra para contar, de milagre, evangelista, sofredora também, escolhida de Deus. Minha avó era escolhida. Por quê? Porque ela passou no mundo tão terrível, as histórias dela, que ela estava no mundo do crime. Quem contava as histórias da minha avó falava que existia no Paraná uma história de que ela era justiceira e que matou muito homem. Mas a história que conta é que ela fazia justiça, ela era justiceira no Paraná. Engraçado que essas histórias eram contadas assim, de uma naturalidade. Aí até que minha avó conheceu Deus e virou uma cara serva de Deus. Por quê? Como pode o escolhido matar alguém? Se você achar algum escolhido, você pode ter certeza, ele passou pelo presídio, ele passou pelo crime, ele passou pelas histórias mais tristes nessa vida. Ele passou por histórias que talvez você não suportaria. Por quê? Porque quando chega escolhido, o diabo conhece. Porque é lhe dado alguma coisa para caminhar nessa terra, das quais o diabo consegue enxergar no escolhido. Aí quando ele consegue enxergar no escolhido aquilo, e Deus não tem a pretensão nenhuma de esconder os escolhidos. Por quê? Para cumprir a palavra, que o ouro, para chegar a uma joia preciosa, ele passa pelo fogo. Ele passa pelo fogo. É assim, o escolhido tem que passar pelo fogo. Ele tem que conhecer. Ele tem que conhecer a parte difícil dessa vida, para que ele possa chegar até o fim do projeto de Deus. E assim, vamos continuar. Aí um dia, minha avó passou em casa, eu tinha 10 anos. E eu trabalhava de noite, no lanche, no carrinho de lanche. Eu tinha 10 anos de idade, gente. 10 anos de idade. E eu trabalhava no carrinho de lanche. Minha mãe não estava em casa. Nessa época foi uma parte da época da minha vida em que minha mamãe... Não vou falar essa história, não fica legal, né, irmão? Nunca devemos falar daqueles que nos colocaram no mundo, né, irmão? Porque Deus utilizou deles para que nosso processo de vida e existência pudesse acontecer. Então não vou falar. Eu ia falar alguma coisa aqui, mas eu não vou falar. Eu só sei que eu tava 10 horas da noite, saí do carrinho de lanche. Era mais 10 horas.
Eu sei que era muito tarde e tava à noite. E o dono do carrinho de lanche me pagou ali, aquele dinheirinho daquela noite. E eu fui pra casa. Mas para ir pra casa, nas ruas escuras, eu com 10 anos de idade, eu passei, tinha uma praça que cortava o bairro, né? E eu cortava no meio dela, só cortar no meio dela, era assim, muitas árvores, muito escuro. Era um lugar muito perigoso. E sempre meu patrão falava, você não passa pela praça, vai pela rua, não vai pela praça, menino. E ali, naquele dia eu estava muito cansado, eu falei, vou cortar caminho aqui. Eu vou num passo só e de repente, quando eu tô no meio da praça, aí aparece 2 homens e 2 bandidos, que lá no bairro a gente conhecia, que era bandido famoso do bairro. E eu encontro os 2 lá, no meio daquela praça. Aí na hora que eu tô assim, for tentar voltar, o outro já me segurou. Pera aí, menino. Só um minuto, pessoal. Só um minuto. Então vamos continuar a nossa conversa. Eu tive que dar uma parada aí, que meu filho avisou que a mocidade vem almoçar em casa hoje. Tô preparando aqui uma galinhada. Eu vou fazer o almoço hoje. Então vamos lá. Então continuando a conversa. Aí eu saí, fui passar naquela praça. Eu quero mostrar, contar esse testemunho, mas é relacionado para que vocês entendam o que passam os escolhidos, não que o chamado não passe. Mas vou mostrar para vocês o que passa que muitas das vezes uma obra não é uma obra de salvação da carne. Não foi minha carne que foi exposta ao perigo naquele dia, porque morrer não vai. O escolhido não vai morrer antes que cumpra a missão que Deus escolheu na vida dele. Se fosse para morrer, não era mais para mim estar pisando nessa terra. Então vou contar uma das principais, que mostra por que nós não morremos enquanto nós não cumprimos a missão que Deus preparou nós na terra. Estou separando aqui a minha galinhada. Vou preparar para receber a mocidade em casa hoje. Aí tá faltando o alho e a cebola. Aí quando eu cheguei no meio daquela praça, eu com 10 anos de idade, saindo do trabalho, aqueles moços criminosos me encontraram no meio daquela praça. E me cercaram ali, um me segurou e falou: e aí, nós vamos fazer com esse... Me chamaram assim: nós vamos fazer com esse bostinho aqui. Aí o outro falou: vamos dar uma surra nele. E naquele momento, bora, vamos dar uma surra nele. Naquele momento, um já me deu uma rasteira, já caí ali na grama ali. E ali já comecei a chorar. E começaram a me chutar. E quando eu vi, de repente naquele momento eu chorando, pedindo para eles parar. Eles não paravam. Mas de repente eles ouviram ali a sirene, a luz de um carro de polícia. E aquela luz daquele carro de polícia assustaram ele. E eles pararam aquela sessão de tortura que eles estavam fazendo comigo e saíram correndo. E a polícia viu que eu estava ali no meio da praça, vieram ali me socorrer. Eu ali meio que mancando, não estava muito machucado, não deu tempo, mas meio que mancando. A polícia perguntou: menino, o que você está fazendo aí? Essa hora, rapaz, num lugar tão perigoso. Eu falei: eu estou indo para casa, eu saí do carrinho do lanche. A policial falou: ah, é mesmo, você trabalha no carrinho do lanche ali, né? Eu vi você lá. Eu falei: eu trabalho lá, eu estou indo para casa. Aí esses moços aí me pegou, falei o nome dele. Ele falou: quem foi? Foi o fulano, foi o cicrano. Hoje eu não me recordo o nome dele. Mas eu sei que
Que a hora que eu falei o nome, a polícia falou: rapaz, você só tá vivo por um milagre então. Esses dois aí andam aprontando muito, matando muito por aí. Nós vamos atrás deles. E nós vamos atrás deles. Nós vamos achar esses dois hoje. Aí quando... E os bandidos moravam perto de casa, na rua de cima de casa. A gente conhecia, né? Eles me conheciam. Aí foi. Quando eu cheguei em casa, minha avó estava lá. Minha avó estava em casa, nos visitando. Uma vez por ano ela aparecia. Justamente nessa noite que eu cheguei machucado, ela falou: onde você tá, meu neto? Tava trabalhando, vó. Mas como é que a tua mãe deixa você trabalhar essa hora da noite? E ali, tal, quis até brigar com a minha mãe por causa disso. Minha mãe não estava em casa também, foi chegar de madrugada. E minha avó, quando viu eu machucado ali, ela toma um banho e vai descansar se está cansado. E amanhã cedo nós vamos na igreja. Nós vamos no cultinho. Falou assim. E eu ali, tudo bem, meu banho, fui deitar. Minha avó tinha acabado de chegar da igreja. E minha avó: vai descansar, que amanhã logo cedo a gente vai para a igreja. E ali eu fui descansar. Quando foi de manhã, acordei ali com a conversa da minha mãe com a minha avó. E a conversa não estava nada muito agradável. Minha avó estava chamando a atenção da minha mãe, porque ela, onde já se viu deixar uma criança de 10 anos aquela hora na rua. Os bandidos me pegaram, podia ter matado eu. Só não matou porque esse menino aí carrega alguma coisa lá da parte de Deus que eu não me lembro bem. Mas, e a discussão foi longe lá. Eu acordei, minha mãe saiu, cansado de discutir com a minha avó. Minha mãe saiu e foi. Minha avó falou: meu filho, vem aqui, vamos orar, nós vamos para a igreja, vamos fazer uma oração primeiro. Depois você vai buscar o pão para nós. Era bem cedinho isso aí, eu levantava cedo, ela me acordou cedo. Era bem cedinho. Aí ela: vamos orar, vamos orar. E eu não lembro, mas sei que nós oramos junto lá. Não lembro se ela falou alguma coisa. Eu sei que ela sempre pregava. Ela tinha o dom da profecia e ela pregava pra mim, se eu estava entendendo ou não. Ela falou, uma vez eu me lembro que ela falou assim: hoje você não me entende, mas um dia tu vai me entender. Só me lembro isso. E realmente, aquelas orações, não entendi nada, mas passou o tempo. Hoje eu entendo aonde aquela oração chegava e o que falava com ela. Hoje eu entendo. E eu sei que... Vamos orar. Aí quando nós tava orando, eu sei que ela entregou aqueles bandidos na mão de Deus. Não sei de que forma, mas eu sei que... Não me lembro muito, eu não quero ser mentiroso nessa conversa. Eu lembro que alguma coisa ela falou de bandido, Deus vai pôr a mão, alguma coisa assim. E ali enquanto nós orávamos e ela pôr aquele bandido na mão de Deus, quando terminou a oração, antes de eu sair, aí ela falou assim: você escutou à noite, parecia tiros aqui na rua de cima, um monte de tiros, você escutou não? Eu falei: não, mas aqui sempre sai tiro mesmo, vó. É um bairro muito perigoso, um bairro pobre, nós morávamos. Eu falei: aqui sempre sai tiro mesmo. Vira e mexe, acorda um cheio de bala aí. E ela falou: meu filho, mais um motivo pra você não andar de noite. Tá. Aí quando terminou a oração, eu fui buscar pão pra nós, na padaria. E eu vi um monte de gente na rua de cima. Um monte de gente rodeado lá. E carro de polícia, e a população, um monte de gente curiosa. E eu entrei no meio daquele monte de gente. E quando eu passei no meio daquela multidão, tava 2 corpos tirados no chão. Adivinha de quem? Daqueles 2 bandidos que me judiaram. E eu fui lá, comprei o pão, voltei e falei: vó, sabe o que aconteceu com aqueles 2 homens que me bateu ontem?
Ela falou, Deus pôs a mão, né, meu filho? Deus cobrou, né, meu filho? É, vó, estão mortos. Ela falou assim, guarda uma coisa. Nessa conversa eu lembro. Ela falou, guarda uma coisa pra você, meu filho. Ai daquele que cruzar no teu caminho. Porque desse Deus não terá piedade. Deus não terá piedade. Porque os que vão cruzar o teu caminho serão... Não lembro bem, mas eu vou falar mais ou menos o sentido daquela conversa. Ah, aqueles que cruzar no teu caminho, vai ser demônio querendo arrancar o que tem dentro de você. A promessa de Deus na tua vida. Mas Deus vai guardar os teus caminhos na terra, meu neto. E assim foi a conversa. Resumo. Não era aqueles dois homens, não estavam atrás do meu dinheiro, porque nada tinha. Não estava atrás de nada, de alguma vingança, não. Eu só era um motivo para o mundo espiritual do mal brecar meu caminho na terra, para que as coisas que viriam a seguir, que Deus me usaria para lutar contra o mal, eles queriam impedir a jornada. E assim foi. E assim foi. Deixa eu pegar uma caneta. Só um minuto, deixa eu pegar uma câmera. Aí eu sei que a minha jornada continua na Terra. Eu falei testemunho aí para dar uma brecha aí, porque o assunto desse vídeo é passar um pouco da história de vida, das obras que me levaram até esse presente momento. E qual é o fundamento? Porque tudo que nós passamos, ela tem um motivo nessa vida espiritual. E muitas das vezes nós não entendemos. Muitas das vezes você está passando por grandes problemas, grandes situações difíceis, inexplicáveis, injustificáveis. Às vezes você sendo injustiçado ou escolhido, muitas das vezes, ele não se acha injustiçado. Não é esse adjetivo que eu escolheria para minha vida, por eu ter feito 2 faculdades e não fiquei rico, montei vários negócios que não prosperaram. Então, algumas coisas que eu falei assim, poxa, se outras pessoas fizessem o que eu fiz, então eu iria um milionário. E por ser eu, não deu certo, não prosperou, não vingou. Muito que eu plantei, não colhi. E a gente às vezes acha que é injustiça, mas não é injustiça, porque temos 2 situações. Vamos lá. Eu montei uma vez uma fábrica de gel. Por eu ser escolhido, montei uma fabriquinha de gel e não vendia mesmo. Até mesmo foi um irmão, no dia da inauguração da fábrica, falando assim, irmão Beto, você acha que esse daqui você vai ficar milionário, você vai ficar rico? Já te diz Deus, isso aqui é conta-gota, só para você viver. E foi assim, por 5 anos toquei aquela fábrica, não paguei nem o que eu gastei. Mas se fosse o chamado, e eu tinha aquele produto que fazia o gel, eu tinha mais ou menos uns 100 quilos. Ele custava em média, que faz o gel, média de R$80 o quilo. Não, acho que mais, R$130 o quilo, que é um produto químico, faz o gel. Eu acho que eu paguei a última vez 130. Eu tinha 100 quilos quando eu desisti da fábrica, estava cansado, não dava dinheiro. E foi pouco antes da pandemia, sobrou 100 quilos. Eu sei que na época da pandemia, o povo fabricando álcool gel, aquele produto de R$130 o quilo foi para, acho que R$2.000 o quilo, que era importado e acabou no Brasil. E eu tinha mais ou menos 100 quilos que eu joguei fora. Eu, por ser escolhido, joguei fora, as coisas não prosperaram, joguei fora. Agora vamos supor se fosse um chamado. O chamado, a prosperidade é daquilo que ele faz. Vem o pagamento, a prosperidade. Ele
plantou, fez um trabalho bem feito, o chamado, o escolhido fez tudo que tinha que ser feito, mas não vingou. O chamado faz até o que não precisa ser feito e as coisas dão certo. Se fosse o chamado, aqueles 100 quilos ele não tinha jogado fora, ele tinha virado 200 mil reais só de matéria-prima. Se ele tivesse fabricado o gel, ele tinha ficado rico. Aqueles 100 quilos que eu joguei fora, se eu tivesse feito o gel, eu acho que eu tinha feito 1 milhão. E eu joguei o produto fora, porque eu não sabia, estava cansado do gel, não tinha para quem vender aquilo na minha cidade, ninguém fabricava. E eu joguei o produto fora. E assim, estou falando isso aí para exemplificar vocês. Por que que eu não sou rico? Por que que eu nunca fui rico? Hoje eu ando de bicicletinha e sou gerente aí numa instituição. Ganho até mais ou menos não. Algum salário mínimo. Mas tô de bicicletinha, tive um carro, fui vender o ano passado quando eu saí da cadeia e caí num golpe. O escolhido é terrível. O cara para cair em golpe é escolhido. E assim, porque Deus permite o adversário muitas das vezes cercar o nosso caminho para Deus nivelar. Deus nos quer no nível para o trabalho que Ele nos propõe a acontecer. E eu sei que a situação, eu vou preparar o arroz enquanto falo com vocês. Vou fazer uma galinhada, preparar um arroz aí para a mocidade que vai vir em casa daqui a pouco. Então nós não é rico, mas recebeu uma mocidade. Meus 3 filhos são joias que Deus preparou para mim, joias preciosas. Saíram com o cutinho de jovem. O que você quer aí, cachorro? O que tu quer? Cadê o alho que eu comprei? Meus filhos são joias que Deus preparou para mim, que eu não tenho nem como agradecer. São joias, porque Deus faz assim, filho de escolhido são anjos. Porque se você é escolhido, os processos que você vai passar, se você não tiver anjo do teu lado, o adversário te engole vivo. Então, muitas das vezes os anjos vêm na forma de filho, e Deus me colocou 3 anjos na minha vida. Totalmente diferente de mim, porque são chamados. Meus filhos são chamados. O chamado, muitas das vezes, ele está só de companhia com o escolhido na terra, que é o que precisa. O escolhido só precisa estar do lado de companhia que o suporte, como um anjo. Esse também tem obrigações de suportar. E assim, aquele dia, minha avó foi embora e tocamos o nosso caminho para frente. Então é isso. A ideia de conversar com vocês hoje através desse vídeo é agradecer essas pessoas que diariamente entram em contato comigo. Meu telefone fica sempre no final do vídeo aí. Se quiser falar comigo, quiser mandar uma mensagem de conforto, fala de onde você é para mim saber até onde Deus está dando a graça de levar esse testemunho, de levar as obras que Deus tem dado a graça de nós contemplar, para nós dividir, para você entender qual é o teu lugar. O que você precisa entender é qual é o teu lugar. E diante daquilo que eu conto, eu tenho a certeza e o desejo é que você saiba se você é um escolhido ou se você é um chamado. Se você for um chamado, aí tudo que você estiver passando hoje, ele vai ser solucionado de uma forma. Se você for escolhido, tudo que você estiver passando hoje, às vezes não vai ser solucionado e às vezes vai ser de uma outra forma. Então é para você saber, ter paciência e suportar a cruz que você carrega. Então, muitos me ligam,
eu tô tão provado, minha situação tá tão difícil, é uma injustiça tão grande que eu tô passando. E ali eu pergunto pra ele, onde você nasceu? Como é que foi tua vida? O que você fez da tua vida? Tal. E um diagnóstico do que ela passou. Porque muitas das vezes alguém quer uma oração, quer que prega. E eu falo pra você, se você estiver orando, se você quiser me ligar, fazer mensagem e ligar pra mim pra falar, prega pra mim, porque a obra que Deus fez, o culto se atende, é bonito. Não adianta ligar pra mim pedindo uma pregação. Porque não é assim que eu vejo. Ah, mas você nunca pregou por telefone? Já, claro. Mas eu não posso pregar de mim mesmo. E confesso que se o que Deus dá é o entendimento para saber por que está passando aquela prova, aí você falar para a pessoa que ela está passando aquilo por causa disso, por causa daquilo. Teve muitos que ligaram para mim, ah, irmão, agora eu entendo o porquê da minha prova. Ah, irmão, agora eu tô liberta, porque agora eu vou carregar essa cruz com muito menos peso. Porque às vezes o que você está carregando, às vezes o peso que você está carregando é um peso. Ó, está muito calor aqui hoje, 40 graus, tô suando, fazendo almoço e suando. Muito quente hoje. Mexendo o franguinho aqui, ó. Ó o franguinho, vai ficar bom, ó. Fazer uma galinhada. E eu sei que aqueles que me ligam, às vezes, não é muito bem o que quer ouvir. Mas a melhor coisa é se você saber o que você está passando, do que você ser liberta. Porque às vezes nós pedimos libertação de alguma coisa e na verdade é importante nós passar aquela prova. Talvez não seja importante para você, porque você naquele momento você está sendo uma ferramenta. O importante é você saber que aquela prova é porque você está trabalhando no projeto de Deus. Então, alguns me ligam e é isso que eu faço. Primeiro eu converso, porque eu quero identificar se você é um escolhido ou se você é um chamado. Lembrando, gente, nenhum é melhor que o outro. O escolhido não é melhor que o chamado, chamado é melhor que o querido, e todos vão para o mesmo lugar. E o galardão será conforme as obras que serão pesadas na balança. Aí vamos entrar nesse assunto das obras na balança. O assunto hoje é o peso, é a aferição. O assunto é o peso e a aferição. Então, quando nós nos damos conta da situação que nós vivemos, é importante nós saber para que nós entenda se chamado ou escolhido. Se chamado ou escolhido, você vai levar a tua vida de outro jeito. Se você saber que você é escolhido, você leva a vida de um jeito. Se você souber que é chamado, você vai levar a vida de outro. Não adianta o escolhido querer levar uma vida que não é escolhida para ele. O chamado escolhe a vida que tem. Ó, pega esse código. O chamado escolhe a vida que tem. Deus dá para ele. Deus dá para ele a vida que ele escolheu. O escolhido tem a vida que Deus quer. O código é esse. Se você é chamado, você tem a tua vida do jeito que você quer. Você é chamado, você foi colocado na graça para usar um lugar que lhe foi concedido por você ter buscado e Deus te deu chamado.
O escolhido, a vida dele, ou no norte, ou no sul, no leste, oeste, ele só vai estar aonde Deus quer ele. Não tem jeito. Deus falou para Abraão: Abraão, tá bom, Abraão estava rico, estava prosperando. Mas Deus falou: Abraão, saia do meio da tua parentela, que eu te darei um lugar. E Abraão saiu. Estava esquecendo do sal no arroz. E Abraão saiu e foi por lá. Porque Abraão era escolhido para uma obra. E assim, o franguinho tá ficando bom, hein? E aí, vamos lá, vamos adiantar esse vídeo, tá muito rápido, tá muito devagar. Então a situação é essa, chamada escolhido. E o peso e a aferição, que é o assunto de hoje, peso e a medida das obras. É para você entender, porque eu estou trabalhando num lugar, teve alguns que falou: cuidado, que você fala que está trabalhando em algum lugar em que o teu chefe é o diabo. Eu não estou falando isso que ele falou, eu sou o diabo, ele falou. Ele não estava brincando, eu sei que ele não estava brincando. Eu sei que algumas pessoas brincam: ah, eu sou o capeta mesmo e tal. Ele falou: eu sou o diabo, para falar para mim saber que ele era o diabo. E aí você vai entrar agora num assunto bastante sinistro comigo. Como é que pode? Lá é uma instituição de caridade, aonde cuida dos presos. É uma obra de caridade muito bonita, porque lá o preso, depois que sai, a hora que a cela se abre, que ele vai para a rua, aquele preso, ele não tem onde ir. É uma das partes, eu estou falando para você. Então aquela instituição pega ele na porta do presídio e fala: calma, você não está sozinho. Você está saindo da cadeia, você pode ter perdido família, perdeu tudo que você tinha, mas calma, você não está sozinho. Nós vamos te levar ali para um lugar, vai dar roupa, vai dar banho, vai dar lugar para ele dormir. Se der, vai arrumar um emprego para ele. Se der, vai arrumar uma casa para ele. Se der, vai fazer tanta coisa. Aí quando ele volta para o convívio da familiar, ainda continua assistindo aquele cara, acompanhando, ver se ele não volta para o crime, ajudar ele psicologicamente, socialmente, materialmente. Leva a cesta básica para ele. Então é uma obra muito linda de caridade, talvez a obra mais linda que meus olhos contemplaram na terra. E adivinha quem administra essa obra? O próprio diabo. É para deixar... Gente, tá calor demais, eu do lado desse sol. É para deixar hoje vocês confusos, né? Que é isso? Que é isso, irmão Beto? O que você está falando? Você está trabalhando num lugar que faz caridade, que é obra muito linda, e quem cuida é o diabo? Exatamente. Ah, Humberto, teu patrão é o diabo? Exatamente. Ah, Humberto, quem te paga é o diabo? Exatamente. Vai dar um nó na tua cabeça, não vai? Esse é um vídeo bastante polêmico, vai gerar bastante polêmica. E a ideia não é gerar polêmica, é trazer à luz o esclarecimento. Agora vamos lá, vamos voltar no pesos e medidas. O diabo era feridor de pesos e medidas. E ele lá no céu, ele criou a balança. Olha, a balança de aferição foi criado por diabo, que era o segundo na hierarquia, ele criou. Então ele definia as medidas, os comprimentos, o peso lá no céu. Está escrito na Bíblia, gente, não estou falando, não estou inventando. Está escrito lá que ele era aferidor, ele era o anjo aferidor. A aferição é na balança, é na régua, é isso, as ferramentas. Então o diabo, ele era aferidor. Deixa eu achar uma tampa aqui, só um minuto. Então o diabo no céu, ele era feridor. Agora vamos voltar aqui para a terra. O diabo caiu na terra, Deus mandou ele, os seus auxiliares técnicos e tudo que tinha.
Agora uma coisa nós precisamos ter, a classificação do mal. Você sabe que o mal, ele é comandado por Satanás, o antigo Lúcifer. E um nome dos meus programas lá na empresa chama, vocês vão se assustar, SAT, Sistema de Atendimento alguma coisa, eu não me lembro bem, é um dos programas, se chama SAT, olha só, chama SAT, que o diabo nomeou. Aí nós vamos lá, aí você vai perguntar, caraca, irmão Beto, por que o diabo está fazendo caridade? Agora segura aí, que agora é forte que vai vir, agora é forte. Quando Deus mandou seu Filho, Senhor Jesus, iluminou seus discípulos, e a obra da graça foi colocada, nós seremos salvos. Há dois tipos de salvação imposta ao homem: salvo pela graça e salvo pelas obras. Você tem duas formas de chegar, duas formas de chegar no céu: pela graça e pelas obras. E as obras, ela é ferida onde? Na balança. Quem inventou a balança? O diabo. E aí o diabo vem para a terra. E agora? Alguns espíritos caídos com ele são os filhos da perdição, não se salvarão. Mas existe, o diabo conhece Deus e sabe que Ele é fiel e cumpridor da sua promessa, e falou que as tuas obras serão pesadas na balança. Mandou o diabo, mas a balança continua. Para não depender da balança, Deus mandou o seu Filho para que, pelo amor da redenção e pelo sacrifício do Cordeiro vivo, instituiu a graça para a salvação do pecador. Aí, para outros possam se salvar, tem a balança. Aí vamos entrar no agora, virou polêmica esse vídeo. Abre o teu coração, você vai falar, Humberto tá viajando, tá na loucura, não tem problema, porque o entendimento às vezes não é dado para você entender, mas alguns, se essa sementinha cair, alguns entenderão, porque você vai entender por que o diabo se veste de ovelha, por que ele usa o bem para enganar. Por quê? Por que o diabo faz o bem? Como é que passa na cabeça, né, de nós seres humanos entender isso aí? Se o diabo é o próprio mal, por que ele quer fazer o bem, irmão Beto? Duas formas. Deus usa do próprio diabo para fazer o bem. Quando você não vai, que está aí no conforto da tua casa, seu chamado, o escolhido tem que ir. O seu chamado, Deus manda você numa missão, você senta aí, ó, no banquinho da tua casa, teu carrão, teu dinheiro no banco, e tu não vai. E tu não vai. E Deus vai atender de qualquer forma aquela situação. Aí vai chamar o diabo para atender. Tem tanto crente na congregação, mas Deus vai usar do diabo. Vocês acreditam que muitas vezes Deus não acha um dos seus filhos disponível para atender? E para ele não importa, importa atender, se é pelo mal, se é pelo teu servo. E Deus manda um, manda outro, mas se às vezes Deus escolhe mesmo, vou pegar aquele diabo lá e vou mandar ele atender, porque é um castigo que ele impõe para o mal. Então, vamos lá, vamos voltar no meu trabalho. Aí o diabo está lá, montou essa organização, que já tem 22 anos,
para fazer a obra mais linda de caridade que eu já vi na terra. E eu vejo todo dia eu compro remédio para preso. Todo dia eu faço isso, faço aquilo para preso. Eu vejo eles, ontem teve culto evangélico de outra denominação lá. O diabo deixa. Só que lá dentro tá todas as estruturas do diabo. Tá os demônios, tá as peças de arte do demônio, tal Buda, tal fulano tal, todos espíritas de elevado nível, tá os espíritos. E lá tá todo mal. E ali nós estamos lá, dia a dia. E eu vejo lá a contabilidade, tanto que se gasta para fazer a caridade. Lembrando que é uma instituição sem fins lucrativos. Não ganha nada para fazer isso que eles estão fazendo. Nós ganhamos porque nós é funcionário da instituição. Mas o próprio presidente nada ganha. Ele é voluntário. Mas é o diabo. E ele não ganha nada, olha só que segredo, né? Ele não ganha nada, por quê? Por causa da obra da balança, vocês acreditam nisso? Vamos lá. O adversário, o diabo, não é Satanás. Satanás, é o chefe, é o causador. É o que vai terminar, é o que vai te pôr, se você não entender as coisas na tua mente, para você entrar no mundo da perdição e se perder junto com Satanás e seus diabos. Diabos são muitos, assim como o anjo, nós temos a hierarquia, né? Arcanjo, que é Miguel, que é Gabriel. Nós temos anjos, arcanjos, nós temos querubins, os serafins. Então, o diabo também tem. Quando ele caiu aqui, ele caiu com Satanás, com o diabo chefe, com o diabo disso, com o diabo daquilo, com o diabo com poderes para atormentar o homem, com o diabo com poder da destruição. Lá no Apocalipse está falando, e foi dado aos anjos da destruição as taças, tal, para que o diabo fosse perseguir e destruir. Então, eu vou falar por que a minha instituição, o diabo está lá. Por quê? Porque ele acredita, Satanás acredita, que alguns dos seus... Gente, o que eu vou falar aqui não está na Bíblia, no meu entendimento. O diabo, examinando as tuas responsabilidades, Satanás desceu com vários anjos. Imagine assim, você monta uma quadrilha, você pega, chama 4 bandidos e um cara que nunca foi bandido e coloca lá, e você induziu ele ao crime. Mas ele nunca foi um bandido. Mas ele entrou naquele mundo do crime, foi preso. Isso acontece muito na penitenciária, muito nos presídios estão lá, porque não eram criminosos, mas estão lá, fizeram uma coisa envolvido, foi influenciado por um verdadeiro criminoso e entraram no mundo do crime sem se der conta. E aquele caminho não era para ele, que não era para ele, virou criminoso, foi parar no presídio. E assim, Satanás desceu com muitos que não mereciam, foram induzidos a criar aquela rebelião e entraram. Maria vai com as outras, muitos diabos entraram nessa vibe de usurpar o trono de Deus, envolvidos por Satanás, e quando foram ver, já estava envolvido numa trama contra o céu, e foram descarregados aqui na terra. E o próprio Satanás está pouco se lixando, mas tem diabo que quer ainda a salvação a todo custo, e encontrou no meio uma brecha para que pudesse se salvar, algum diabo se salvar. Humberto, que assunto é esse? Porque existe um código na salvação aberto. E eles acham que podem entrar por aí. Se vai ter salvação ou não, só no juízo final nós vamos saber. Se Deus vai salvar alguns tantos quantos tiveram participação na rebelião, só Ele que é dono da salvação, ninguém sabe. Então alguns diabos, não teve rebelião no céu? Anjos viraram do mal? Não pode ter uma rebelião no inferno? O que nós estamos presenciando aqui é a rebelião do inferno. Pronto.
vamos entrar no assunto polêmico. Houve uma rebelião do inferno e alguns diabos querendo salvação. Que assunto pesado, né, irmão Beto? Pesado. Diabo querendo a salvação, e você acha que ele não quer? Você acha que Satanás não morre de inveja de ser sentado no banco da congregação, assistindo o culto? Você acha que o diabo não morre de inveja de você? Os diabos morrem de inveja. O meu chefe, quando me contratou, ele falou assim: eu sigo o meu coração. E sabe que nós brigamos o dia inteiro? Eu não sei porquê, mas existe uma coisa dentro dele que quer brigar comigo, quer afrontar eu e quer me destruir. E ele não quer me destruir a mim, ele quer destruir a minha fé, a minha crença. E ele me colocou lá porque ele viu em mim o brilho do Espírito que em mim habita. E ele coloca eu dentro do inferno para tentar apagar a minha luz. Mas ele tem um projeto. Ele tem um projeto que hoje eu tenho resposta. Muitos não têm ainda. Mas o diabo faz o bem? O diabo faz o bem. Só quando Deus manda, não. O diabo faz o bem porque ele está de olho no juízo final. Alguns diabos se rebelaram por entender as escrituras que eles entendem e acharam uma brecha num código e vão no último dia querer se abster e usurpar essa regra que foi deixado, porque a palavra de Deus está acima da sua de si próprio. Só alguma coisa está em cima de Deus, a sua palavra. E a palavra falou: aqueles que forem encontrados com obras na balança serão salvos pelas obras. Aí o que que acontece? O diabo está fazendo caridade que você crente não está fazendo. Ele está juntando na balança dele o bem. Para quê? Para que naquele último dia, se ele conseguir a salvação, que é tudo que ele quer. Alguns diabos. Então no inferno pode ter crente, rapaz. O meio do diabo pode ter diabinho bom. É onde você vai mais encontrar. Você pode ver. Você pode ver, cara. Vamos comigo nessa visão agora. Vem comigo nessa visão. Rapaz, o arrozinho tá top. Ah, o diabo fazendo bem? Vamos pegar aqui na história do Brasil pessoas que mais fizeram caridade. Agora vamos lá, vamos viajar na maionese aqui. Caso você não queira entender que isso aqui é um entendimento, vamos viajar. As pessoas mais caridosas desse mundo são as que mais criaram. Foram as que mais se desenvolveram. Que mais ganharam dinheiro com alguma coisa. Ele tem um papel dele de vir nesse mundo e criar o mal, senão Satanás já degola ele, porque ele agora é governado por Satanás. Só que ele tem que criar alguma coisa para Satanás continuar o plano de destruição da humanidade, do homem. Só que por trás ele está costurando um jeito de um dia no juízo final, que ele sabe que o bicho vai pegar pro lado dele, ele se safar por uma brecha que foi deixada no próprio Evangelho, que as obras da balança terão peso na salvação. Então eles criaram uma forma de ajustar a balança para que ela possa ser sempre positiva. Ele faz um mal, mas o bem que ele faz é muito maior. Tem diabo que deixa de fazer mal, mas engana. E tem diabo que se veste para fazer o bem, mas vestido de ovelha para fazer o mal maior. E tem diabo que ele faz tanto bem, ele foi tão preparado para fazer o bem, para enganar, que ele não consegue mais fazer o mal. Porque o bem, ele é contagiante. É contagiante. A caridade, ela contagia. Quanto você mais faz, mais você quer fazer. Quanto você mais doa, mais você quer doar. É o princípio do amor. O amor, quanto mais ama, mais ele não quer odiar. Ele não é preparado mais. Ele deixa de ser uma pessoa amarga, ele passa a amar.
E assim, o franguinho tá cheirando. E assim construímos uma possibilidade de estar trabalhando para o diabo, vendo ele fazer o bem. Eu trabalho então hoje para o diabo, vejo ele fazer o bem todo dia, e ele é o diabo. E ele tenta esconder, mas dos escolhidos ele não se esconde, eles se declaram. E o papel dele é ver no rosto do escolhido a amargura, a aflição, a angústia, mas isso não aniquila o bem que ele está fazendo. Mas eu não posso, por exemplo, se eu quiser elogiar ele, o maior tiro no coração do diabo é eu elogiar o que ele está fazendo. Sabia disso? Ele não gosta de ser elogiado, ele não deixa você falar, ele não deixa você manifestar, ele não deixa você criar, ele não deixa você produzir. Ele é tormento, porque está dentro dele a perversidade do mal. Então eu trabalho com o diabo, eu tenho paz com ele? Nenhuma. Eu consigo conquistar ele? Nenhuma. Mas ele me quer do lado dele. Por quê? Por que que ele quer do lado dele? Para ajudar no contrapeso da balança. Só um escolhido, só um outro homem que trabalha com Deus pode estar do lado do diabo, para que ele possa cumprir o plano dele de ajudar pessoas, para que um dia o peso da balança dele seja tão expressivo que ele vai cobrar. Falou que a tua palavra está acima de ti, e está escrito aqui que serão salvos pelas obras da balança. E eu quero minha salvação. Aí vamos dizer assim: ah, Alberto, você acha que o diabo vai salvar? Não sei, a salvação de Cristo ele dá para quem ele quer. E aí? Se amanhã, depois, chegar no final da vida, a vida miserável desse infeliz diabo que trabalha do meu lado, porque ele não é casado, ele não tem felicidade, ele é amargurado, ele é triste, ele é angustiado, ele não tem felicidade nenhuma. Se olha nele, se vê assim que o cara queria amor, ele é carente, sabe? Mas ninguém dá porque ele não pode receber. O diabo não pode receber amor e carinho na terra, não pode. Se você quiser dar amor e carinho pro diabo aqui, você está enrolado, é impossível. Por quê? É o castigo imposto para Deus. Eles têm que se sentir solitários. Quando ele foi jogado na terra, que não tinha nada aqui, era para quê? Para eles divertir aqui nesse paraíso bonitão? Não, eles não podem nem usufruir disso. Eles veem o marzão bonitão, mas não podem dar um mergulho. Eles veem a maçã deliciosa no pé, eles não sentem gosto. Sabe por que eles fazem oferenda lá? Tem muito disso no meu trabalho lá, aqueles que fazem oferenda. Por quê? Por que o diabo quer um litro de pinga, uma fruta, um arroz, um frango, um negócio bem feito? Por quê? Rapaz, porque os espíritos sabem que é tudo que eles queriam e eles pedem para aqueles que fazem essas oferendas: traz para mim isso. Por quê? Porque quando é ofertado para eles, em oferta, de uma certa forma eles têm um encontro com aquilo, mas não pode. Mas eu encontro que eles não podem ir em todo lugar. Tem lugar que a tua roça é abençoada, demônio nenhum entra dentro dela. E os lugares que dá as maçãs mais bonitas, o diabo não pode entrar. Aí ele manda que alguém traga aquela maçã bonita para ele, manda que alguém traga aquele frango que ele não pode matar. E é assim. Olha, esse assunto está bastante sinistro. Esse vídeo vai dar bastante comentário. Mas já vai deixando teu like aí, vai deixando aí. O arrozinho tá bom. Vai deixando teu like. Já se inscreva no meu canal e compartilhe esse vídeo. Aqui a ideia não é criar constrangimento. Eu sou crente da congregação desde pequenininho, desde os 13 anos batizado. Não troca minha fé por nada. Só que é uma fé diferente hoje. Por quê? Porque os processos que eu passei me impossibilitam de eu viver uma vida natural igual você, servo de Deus na congregação. Mas eu vou na igreja, na comunhão de Deus, quando eu quero ouvir uma resposta clara, às vezes um aconchego, às vezes um carinho, às vezes uma passada de mão, às vezes quando eu chego lá Deus fala: hoje Deus te abraça por essa palavra. Ai, que gostoso. Eu sinto o abraço de Deus na palavra. Quando a palavra vem de Deus, mesmo assim, eu sinto o abraço. É um momento que a gente está muito carente, precisando. Eu vou na igreja todo dia hoje? Não vou mais. Não tenho essa necessidade. Mas vou na igreja. Mas quando eu vou para agradecer. Não peço nada para Deus. Por quê? Eu sou escolhido. Eu só vou ter o que Ele quer me dar. Eu só vou ter o que Ele
quer fazer comigo. Eu só vou me libertar de algumas coisas quando ele quiser me libertar. Então não adianta. O bom do escolhido é que chega uma altura da vida dele que ele cai na real e fala assim: tá nas tuas mãos minha vida, Senhor, fala o que tu quiser. Aí sofrimento, tô passando isso, tu quer, então pronto, passar. Ah, não tem isso, cara, tu quer, não vou ter. Pronto. Chega de ambição, chega de luta. E olha que a gente luta, hein? Mas a verdade é essa, pessoal. Então, para vocês entenderem por que eu trabalho, onde eu trabalho e como funciona, eu mandei aí algumas coisas para vocês. Eu trabalho com esculturas demoníacas, um dragão na porta, com incenso, com tudo aquilo que é do mundo espiritual, que o diabo usa para poder contaminar, porque ele pega os espíritos. Então, vou falando, quem mais fez obra de caridade nesse mundo? Aqui no Brasil, Chico Xavier, outros tantos. Você vê aquelas pessoas que faz curas espirituais, são diabos. Que eles têm ali o poder de fazer alguma coisa, tem contra, na carne, que eles abrem lá sem bisturi, sem nada, põe a mão, faz um corte, arranca o câncer, cura o câncer. Eles fazem, eles têm poder. É o diabo fazendo bem para ajudar a ajustar na balança. Então quando você for numa casa espírita, muitas das vezes é controlada por um diabo. Se for numa casa espírita famosa na tua cidade, muitas das vezes tem um diabo por trás querendo juntar obras para colocar na balança. Quanto mais obra de caridade ele fazer, mais a balança dele vai pesar a favor dele, para no dia do juízo final ele clamar pela tua salvação. Se é que ele vai ter, quem pode dizer? Os que vão ser salvos. Tá bom? Então tá assim, pessoal, esse vídeo eu trabalho lá. Essa semana faz alguns dias aí que o diabo tá fora, aí a paz tá reinando, mas logo ele vai voltar e eu vou ter uma guerra todo dia com ele. Todo dia é uma guerra com o meu chefe. Eu perguntei, por que você não me manda embora, homem? Ele não pode, porque eu ajudo ele na balança dele. Porque se algum preso tá lá e ele tiver o desejo de se reencontrar com Deus, porque ele está arrependido de todos os seus pecados, não é para o diabo que ele vai se confessar. Não é para o diabo. O diabo não pode ouvir isso. Então ele precisa de ter escolhido do lado dele. O diabo tem que ter escolhido do lado dele, para que aquelas pessoas não saiam de lá, que encontrem a paz lá dentro. Porque se, enquanto o diabo manter eles lá, a balança do diabo está sendo positiva. Tá bom? Então quem cuida de preso é Deus. Quem cuida de preso? O diabo também. Autorizado por Deus. Se vai fazer o bem, Deus vai proibir o diabo de fazer o bem? Vai não. Vai não. Deus não proíbe ninguém de fazer o bem. Se um dia você pecar, tem muitos crentes que pecam e depois acha no meio da construção, de estar no meio da obra. Tem muito crente que peca e depois vai fazer obra de caridade, vai ajudar na igreja, vai dar cesta básica e senta nos bancos da congregação. E aí? Pecou de morte, e aí? Vai estar sentado, está construindo igreja, está levando cesta básica para o pobre, está visitando a viúva. Qual o mandamento que o Senhor falou? Visitai as viúvas, os presos. Qual a pergunta que o Senhor fez? Você vestiu o que estava sem roupa, deu comida ao que estava com fome, agasalhou quem tinha frio? Então vinde para o gozo do eterno. Mas tem uns que não vai com tudo isso. Tem uns que não vão, perdão aí, tô muito calor. Tem uns que não vão salvar de jeito nenhum. Mas por quê? Porque pecou contra o Espírito Santo, blasfemou e não vão. Mas tem muitos que
Que nós vai ter surpresa quando chegar lá em cima. Muitos mal foram mal aqui na terra, mas que as obras da balança superaram o bem oculto. Tem gente que só conhece um fulano, fulano é mal, aí fulano é ruim, mas não conhece as obras de caridade que ele faz. Tem uns que é ruim, porque é ruim por você, acha que foi ruim para todo mundo. Porque não serve para você, acha que não serve para todo mundo. Porque é ruim para você, acha que é ruim para todo mundo. Às vezes uma pessoa não é ruim para uma, mas para outras milhares ele é boa. E aí, o que importa é o peso da balança. É difícil agradar todo mundo. Cristo arrumou 12 companheiros, até no meio dos 12 tinha um que não agradava a ele, mas ele teve que conviver. E assim nós terminamos esse vídeo aqui. Tá bom? Vai ter mais, vamos conversar mais, assista mais vídeo aí. O que Deus for mostrando e eu for dando entendimento, da luz do entendimento, eu vou passando para vocês. Peço as orações, porque trabalhar onde trabalha o diabo não é fácil. Conviver com o diabo dia a dia não é fácil. Mas é necessário. Eu tô lá por pura missão. Não é fácil. Não é fácil. Ajuda nós na oração. Deus abençoe, irmão. Domingo. Hoje, dia 18. Hoje, acho que é dia 18. 18 de fevereiro. Meus filhos estão para chegar aí com a mocidade. Eu estou preparando o almoço para Deus, para todos. Depois eu mando uma fotinha aí no final do vídeo. Deus abençoe.